Os teólogos interpretaram também a história cristã a partir dessas 7 igrejas, em 7 grandes períodos, né? Eu até coloquei as datas ali para vocês relembrarem isso, né? Então, veja, Éfeso, uma igreja pura, né? Ela está relacionada lá àquele cavalo branco, o período de grande avanço do evangelho, era uma igreja missionária, recebeu Paulo, João também. Paulo ficou ali um tempo, inclusive, em Éfeso, alimentando, fortalecendo essa igreja. Mas veja, uma igreja que acabou se afastando do seu primeiro amor, né? E isso era um problema tão grave que existe uma ameaça, uma advertência àquela igreja. Olha, volte ao seu primeiro amor, senão eu vou remover o teu candeeiro, né? A gente vai encontrar isso em Sardes também. Haviam problemas ligados aí à moral, né? Questões morais. Pensa, por exemplo, em Corinto, se você for lá as cartas de Paulo aos Coríntios, né? Problemas de imoralidade sexual, problemas de, às vezes, cristãos que iam a tribunais, né, processando uns aos outros, né? Isso era motivo de escândalo. Tolerância em relação a heresias, né? Pensa no caso de Tiatira, por exemplo, há uma referência a essa questão aí. Mornidão espiritual, caso de Laodiceia, né? Uma igreja autossuficiente, né? De nada tenho falta, né? Estou abastada, rica, né? Enfim. Então, é importante nós não romantizarmos, né? Demais o cristianismo dos primeiros séculos. Eles possuíam lá muitos problemas, também como nós possuímos hoje, tá? E temos que enfrentar esses problemas, tá certo? Pode passar, Rivelino, próximo slide. Bem, passado ali o primeiro século, né, chegamos ao século segundo, né? O cristianismo estava em expansão, mas com certeza ainda constituía uma minoria dentro do Império Romano, certo? Mas uma minoria que em algumas cidades orientais já era uma minoria incômoda a algumas autoridades. Um detalhe importante, tá, que precisamos ter em mente. A religião mais antiga, a religião tradicional lá na Judéia, o judaísmo. Então, o judaísmo tinha o status de religião lícita, certo? Haviam, é claro, alguns atritos entre os romanos e os judeus, mas os judeus possuíam todos aqueles direitos que eu comentei com vocês anteriormente. No ano 66, ainda sob o imperador Nero, os judeus se rebelaram contra Roma. E a revolta durou até o ano 70, ou até o ano 73, porque teve um reduto, um bastião de resistência em Massada, né, uma grande fortaleza no meio do deserto construída por Herodes. Né? Esse último reduto de resistência só no ano 73, depois de Cristo, foi derrotado. Mas o templo foi destruído no ano 70, os judeus foram espalhados, né, pelo Império Romano e passaram a sofrer aí uma série de restrições a partir de então. Tá? Bem, e os cristãos? Os cristãos nunca tiveram status, nunca haviam tido, né, até então, o status de religião lícita. O cristianismo era considerado uma superstitio, tá? Isso aparece numa carta que Plínio, o jovem, o governador da Bitínia, a província chamada Bitínia, então ele escreveu essa carta ao imperador Trajano, buscando orientações sobre como proceder em relação aos cristãos, tá? E na carta lá ele menciona o cristianismo como uma superstitio. Aquilo que eu falei, né? O nosso idioma aí é derivado do latim, então a gente já consegue aí inferir o significado, né? Superstição. Só que a superstitio era algo mais grave ainda do que uma mera superstição. Hoje a gente vê assim superstição, pessoas que não passam debaixo de escada, ficam com medo quando quebram um espelho, etc., como algo assim meio banal.
Entre os cristãos, não. Pessoas que seguiam superstícios eram consideradas pessoas perigosas. Superstício era comparado a uma espécie de uma loucura contagiosa. Era algo, então, que poderia contaminar outras pessoas, pessoas saudáveis, né, mentalmente falando, né? E havia muitos preconceitos em relação aos cristãos. O Rivelino, pode passar, depois eu vou voltar aqui nesse slide. Pode passar. Isso, deixa aí nesse slide. Olha só, o desconhecimento, o preconceito, leva a uma série de posturas hostis, né, de ridicularização. Esse grafite aqui, de cerca de 200 depois de Cristo, é o grafite de Alexamenos, né, que hoje está lá no Museu Antiquário do Palatino. Tá? É um dos documentos, um dos vestígios materiais mais antigos relativos à crucifixão de Jesus. Certo? E ali o que nós temos? Nós temos o indivíduo Alexamenos perante um burro, um homem com cabeça de burro, pelo menos, pregado numa cruz. Né? E ali a inscrição em grego, né, que foi traduzida como Alexamenos adora seu Deus. Ou seja, ele está adorando o seu Deus. Né? Ou seja, é um Deus com cabeça de burro. Né? É um seguidor de uma superstício. É um indivíduo que não tem a sensatez de adorar os deuses do império, de ter um pensamento racional e daí por diante. Né? Várias outras ideias preconcebidas, distorcidas, mentirosas circulavam acerca dos cristãos. Por exemplo, os cristãos eram muitas vezes acusados de canibalismo. Canibalismo. Porque Jesus falou na última ceia, comei do pão, o pão é minha carne, bebei do vinho, é o meu sangue, né? Então, simbolicamente, os cristãos comiam a carne de Cristo e bebiam do seu sangue. Mas para quem não estava disposto a entender o cristianismo dentro das suas particularidades, pegava as coisas de orelhada, como a gente costuma dizer, já era o suficiente para rotular os cristãos como canibais. Os cristãos eram acusados de ateísmo, veja bem, porque não acreditavam nos deuses do império. Eles eram acusados muitas vezes de incesto. Se reuniam, né, nas casas, nas catacumbas, que nós já iremos falar, né, depois, né, à noite, e se chamavam, inclusive, marido e mulher de irmãos e irmãs. Né? Então, olha, são incestuosos. Todas essas ideias aí circulavam sobre os cristãos. Quem perguntou aí se isso daqui era uma ironia, é uma ironia, uma espécie de uma propaganda depreciativa, né? Nós observamos sempre que as perseguições são precedidas por uma ridicularização do grupo que vai ser perseguido, né? Então, isso ocorreu, por exemplo, na Alemanha nazista. Antes do Holocausto, houve uma propaganda anti-judaica, antissemita muito intensa. E outra coisa também, Rafael, é a animalização, né? Você tornar essa criatura um animal, para aí você tem menos problema de perseguir e torturar, né? Porque é um animal, não é uma pessoa, ou seja, é um bicho aí. Exatamente. São pessoas que têm práticas monstruosas, né? Veja, o canibalismo, uma das práticas mais horrorosas que a humanidade pode imaginar. Devido à prática da antropofagia, por exemplo, aqui na América, que muitas vezes os portugueses, os espanhóis perseguiam, matavam os índios, né? Promoviam guerras contra eles, escravizavam, porque falavam, bem, são canibais, na África também, em outros lugares. Então, muito bem lembrado, Rivelino. Pode voltar agora, 2 slides, lá no slide lá, pode voltar,
Você está avançando, pode voltar. Anterior. Isso, para aí um pouquinho. Né? Então, qual foi a resposta do Trajano, né? E a palavra de um imperador servia para guiar, para orientar os juízes, né? Os governadores das várias províncias, né? Então, ele disse, a postura dele foi a seguinte: bem, não há uma regra geral para julgar os cristãos. Eles deveriam ser denunciados formalmente, denúncias anônimas não deveriam ser aceitas. Caso, então, fossem denunciados e fossem identificados, interrogados, eles deveriam, então, renegar. Eles deveriam blasfemar do nome de Cristo, oferecer incenso ali aos deuses, ao imperador. Se fizessem isso, seriam liberados. Caso não fizessem, seriam punidos. Né? Bem, e isso nós estamos falando de Trajano, que fez parte da dinastia dos Antoninos, que foi considerada a dinastia dos bons imperadores. Né? Nós temos aqui a base, né, da coluna erigida Antonino Pio. Né? Foi um período de muita paz, de muita prosperidade dentro do Império Romano. Porém, a orientação era esta, e graças a essa orientação, as perseguições contra os cristãos passaram a ser intermitentes. Né? Às vezes, a turba se levantava contra os cristãos, porque surgia lá algum boato na cidade, tinha lá, vamos supor, um surto, né? Uma doença, uma epidemia, e os cristãos estavam sempre suscetíveis de serem, então, os bodes expiatórios, serem os acusados ali de promoverem aquela doença, aquela mazela ali. Tá? Veja, esse padrão se repete até os dias de hoje. Não sei quantos conhecem o Ministério Portas Abertas, né? Que é um ministério em favor de cristãos perseguidos hoje. Né? E eu sou apoiador deles, recebo os e-mails, né? E agora, com a pandemia do Covid-19, existem cristãos em países onde há perseguição intensa contra eles sendo acusados de espalharem o vírus, né, o novo coronavírus. Então, essa era a sorte aí dos cristãos do Império Romano. Estavam suscetíveis ali a denúncias, né? Às vezes uma pessoa mal intencionada, né, porque havia pego, por exemplo, um dinheiro emprestado com um cristão e depois não queria pagar, ia lá simplesmente denunciava o cristão e contando, então, com a morte do cristão, algo assim, para ele se livrar da dívida. Né? Então, era essa a situação. Pode passar, Rivelino, próximo. Bem, à medida que o cristianismo foi ganhando cada vez mais adeptos, apesar dessas perseguições, e o próprio Tertuliano falou, né, que o sangue dos mártires era semente, né, do evangelho, acabava contribuindo para que outros vissem aquele testemunho e se convertessem. Né? Mas, à medida que o cristianismo foi avançando, alguns dilemas foram se colocando. Né? E esses dilemas são, inclusive, dilemas que se arrastam até hoje, como, por exemplo, a participação dos cristãos no exército romano. O Tertuliano, inicialmente, ele reconheceu a necessidade da guerra e ele apelou aos cristãos para que orassem, então, por exércitos valentes. Né? Mas quando ele aderiu ao montanismo, né, que foi considerado ali um tipo ali de heresia, né, embora não tão complicada como o gnosticismo e outras mais, era mais assim no campo de uma reforma, né, vamos dizer assim, a vida mais ascética e tal. Aí ele passou a se opor ao serviço militar por parte de cristãos. Né? A grande objeção do Tertuliano e também do Orígenes não era em relação à prática militar em si, mas devido a todo o contexto politeísta, todo o contexto pagão que envolvia o exército romano. Né? Então, os cristãos nunca chegaram realmente a um consenso em relação à participação no exército. Né? Em relação àqueles que se convertiam já sendo militares,
o problema era menor, né? Você se converteu, está aí dentro do exército, tudo bem. Mas em relação àqueles que nasciam cristãos, de família cristã, e depois entravam no exército, alguns eram contrários, e nesse caso aqui, principalmente as práticas pagãs, mas haviam aqueles outros que defendiam. O fato é que, no ano 173, quando o imperador filósofo Marco Aurélio estava, então, numa guerra contra os germanos, né, os povos germânicos, uma legião estava praticamente ali à beira da derrota, a 12ª Legião, né, Fulminata, né, conhecida, e cristãos dessa legião teriam orado a Deus. Eles estavam com uma sede terrível, além do fato ali de estarem praticamente cercados pelo inimigo, e oraram e teria ocorrido um milagre, né? Choveu intensamente, então eles, com os capacetes, com os escudos, eles recolheram a água e beberam, e os trovões espantaram os inimigos também, né? Então teria ocorrido esse milagre nessa ocasião. Pode passar, Rivelino. Pode passar. Bem, uma das razões que levava o Tertuliano a se opor ao envolvimento de cristãos no exército era o fato de que o mitraísmo era muito intenso entre os militares. O culto ao deus Mitra, né, que era um deus associado aí ao Sol, era uma divindade de origem iraniana, mas que acabou caindo no gosto dos militares, inclusive com vários aspectos parecidos com o do cristianismo, né, vários aspectos aí semelhantes. E essa apostasia, esse sincretismo, a mistura, né, de aspectos pagãos com aspectos cristãos, isso foi avançando na igreja nessa época. Os apóstolos não estavam mais ali, né, para zelar pela pureza doutrinária, então cada vez mais crenças estranhas, práticas estranhas iam penetrando no cristianismo. Aqui vocês podem ver nesse mosaico aqui, né, está no mausoléu do Július, na necrópole vaticana. Cristo ali ele está associado ao sol, né? Nós sabemos que Cristo aparece na Bíblia como o sol da justiça, mas esse sincretismo aí envolviam outros aspectos, né? Que aproximavam aí Jesus aí do Mitra, inclusive a data do Natal, 25 de dezembro, inicialmente era o dia considerado aí do nascimento de Mitra, né? Que posteriormente a data então foi adotada como a suposta data do nascimento de Jesus. Então vários aspectos assim são reveladores, né, de como foi ocorrendo esse sincretismo e os cristãos foram se afastando das escrituras e adotando aí aspectos da cultura corrente, da cultura popular. O dia solis, olha só, o dia do sol, né? Em inglês, o domingo é Sunday, né? O dia do sol. A partir do século II, aí, depois de Cristo, os cristãos, principalmente lá de Roma, foram adotando cada vez mais esse dia como um dia de guarda, tá? Mas não havia um consenso. A tese do Samuel Bacchiocchi, que eu recomendo bastante, do sábado para o domingo, mostra que os cristãos de Jerusalém, os cristãos da Judéia, por muito tempo permaneceram fiéis guardadores do sábado. Na época do Eusébio de Cesareia, final do século III, início do século IV depois de Cristo, pasmem, haviam 3 dias de guarda entre os cristãos. Os cristãos se dividiam em 3 dias de guarda. Alguns guardavam a sexta-feira, porque consideravam que era um dia triste devido à morte de Cristo, né? Outros permaneciam fiéis à guarda do sábado. E um outro grupo já estava adotando aí a guarda do domingo. E nós veremos o que Constantino fez em relação a essa divisão, essa controvérsia aí em relação ao dia de guarda, tá? Então,
várias crenças práticas, né? Crenças aí já começavam a entrar relacionadas à imortalidade da alma e outras questões mais aí que depois também a gente pode falar um pouco mais. Pode passar, Rivelino. Um detalhe ainda sobre a guarda do sábado, vejam bem, se vocês forem lá, voltarem ao livro de Atos dos Apóstolos, um dos graves problemas da igreja primitiva eram os cristãos judaizantes, né? Aqueles cristãos que defendiam que os novos cristãos deveriam continuar praticando aí a circuncisão, as festas judaicas. Houve uma grande controvérsia que foi resolvida lá no Concílio de Jerusalém, né? Mas note bem, nunca se colocou a questão da guarda do sábado, do 7º dia da semana, né? Por quê? Porque isso nunca foi motivo de controvérsia entre os cristãos do primeiro século. Eles eram um consenso entre eles, ninguém questionava a guarda do 7º dia da semana, né? Consta no mandamento, o 4º mandamento. Mas sim aspectos que a gente define aí, grosso modo, simplificando, né? Como as leis cerimoniais dos judeus, né? Como a prática, por exemplo, da circuncisão. Bem, chegamos ao século III depois de Cristo. Esse século aí foi um século crucial, tá? Na história de Roma, certo? Ocorreu uma grave crise entre os anos de 235 ao ano 284 depois de Cristo. Alguns autores definem esse período como anarquia militar. Uma série de golpes de Estado, guerras civis, usurpações, invasões, né, bárbaros invadindo as fronteiras, tanto as fronteiras do norte, né, do Império, quanto do leste, o Império Persa, né, pressionando ali as fronteiras. E nesse contexto de uma crise generalizada, crise econômica, peste, guerras, turbulências políticas, alguns imperadores pararam, pensaram, falaram, bem, a culpa é dos cristãos. Novamente, a questão do bode expiatório. Os cristãos não aceitam, eles negam os deuses do império, então os deuses estão furiosos, né? Vejam, até então, os imperadores não perseguiam propriamente por questões religiosas, né? Até então se tratava puramente de uma questão de demonstração externa de lealdade política. Eles acreditavam o seguinte, na mentalidade pagã deles: o cristão não precisa renegar Jesus. A gente não espera que ele deixe de acreditar em Jesus. Ele pode acreditar naquilo que ele quiser. Os romanos não tinham nenhum problema em relação a isso. O que nós queremos é que o cristão pegue lá o incenso e ofereça o incenso à estátua do imperador, porque ali ele vai demonstrar que ele é leal ao imperador, que ele ofereça ali uma libação, um sacrifício, apenas isso, certo? Mas para os cristãos isso era idolatria, então eles rejeitavam. Agora, no século III, a perseguição ela se revestiu de um caráter religioso, né? Os imperadores desse período, como Décio, Valeriano, né, eles insistiram que a culpa dos cristãos estava em não aceitarem o sacrifício aos deuses romanos, né? E a primeira perseguição generalizada, ou seja, a primeira perseguição por todo o Império Romano, foi a perseguição de Décio, imperador Décio. E depois o Valeriano ordenou uma perseguição que foi curta, mas foi feroz, foi extremamente brutal, né? Essa perseguição aí que ele promoveu, certo? Essas perseguições envolviam destruição de igrejas, que pelos relatos nas fontes era algo que era muito doloroso, né, para os cristãos. A destruição das escrituras, naquela época ter a Bíblia, né, era muito mais difícil do que é hoje, né? Era muito mais caro, muito mais difícil. Então, geralmente era uma Bíblia por igreja, por comunidade. Por isso que
no Apocalipse, né, nós lemos lá, bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem as palavras da profecia desse livro, né? Que alguns liam para os outros ouvirem, né? Geralmente era apenas uma Bíblia. Né? Então, além da destruição de igrejas, destruição de Bíblias, alguns cristãos eram presos, outros eram açoitados, casos de cristãos que eram mutilados, né? E, finalmente, aqueles que eram martirizados, aqueles que eram mortos. Mas a intenção dos romanos era enforçar, em causar uma dor tão grande ali nos cristãos que eles repensassem a sua prática e sacrificassem aos deuses. Não era a intenção deles exterminarem os cristãos do império, mais ou menos como se fosse um holocausto assim dos nazistas, né? Que independente do que os judeus acreditassem, enfim, eles seriam exterminados. Não, não era esse o caso. Aquele cristão que renegava, que blasfemava do nome de Cristo, enfim, esse era liberado e nenhum problema ali ocorria, né? Veja, essa prática de Roma imperial, depois seria parecida com a prática da Roma papal, né? No período de supremacia papal, e particularmente depois da instituição da Inquisição, a partir do século XII em diante, as torturas, os processos que eram movidos ali, em tese também tinham esse objetivo, de fazer com que os hereges voltassem ao bom caminho, voltassem à ortodoxia, e não era o objetivo da Inquisição sair exterminando aqueles que acreditavam de forma diferente daquilo que a igreja, né, a igreja romanista, né, pregava como sendo o correto, certo? Então, a gente observa esses paralelos aí. Bem, sobre o Valeriano, vocês estão vendo aqui um alto relevo, no qual ele aparece prostrado perante o rei persa, né? Ele foi derrotado no Irã. Durante um tempo, ele servia de banquinho para o imperador Shapur subir no cavalo. Então, ele era chamado, ficava ali de quatro, Shapur subia nas costas dele e montava no cavalo. Aí depois ele foi morto, a pele dele foi retirada, né? Foi escalpelado, né? Vamos dizer assim. E a pele foi, então, colocada no templo do Shapur como um troféu. Os cristãos viram isso como um sinal ali da mão de Deus, né? A intervenção de Deus contra, então, um imperador perseguidor, né? Muito bem, pode passar. Olha só, nesses 3 primeiros séculos, nós encontramos aí nas fontes, nos documentos, vários aspectos aí que mostram que os cristãos eram diferentes em relação aos pagãos, né, aos politeístas, em vários aspectos de sua cultura. E muitas vezes esses aspectos diferentes geravam tensões, né, atritos entre os dois grupos, né? Mas, por certa parte, os cristãos eram admirados pelos pagãos, por exemplo, por serem tão amorosos, né, em relação uns aos outros, né? O amor era realmente incondicional. O Tertuliano, ele escreveu que os romanos diziam: vejam como eles amam uns aos outros, né? Então era realmente algo assim admirável, né? Como que os cristãos se amavam, principalmente em tempos de crise, de perseguição, quando eles se uniam ainda mais, né? Nós temos relatos de países onde há perseguição que os cristãos são assim também, eles se amam profundamente, eles são muito unidos. Picuinhas, questões menores são deixadas de lado, porque a comunidade sofre aquela pressão ali muito intensa, né? Tem um relato muito bonito, o Cipriano de Cartago, né, que acabou relatando, de um converso, um indivíduo que ele era ator e ele se converteu ao cristianismo, né? E ele, então, parou de atuar nos palcos, né? Ele deixou de representar, porque as peças envolviam imoralidade, às vezes apologia à violência, traição,
apologia aos deuses, né, do Império Romano, enfim. Todo o contexto era totalmente contrário aos valores, aos princípios cristãos. Mas aí ele pensou o seguinte: bem, e se eu formar uma escola de atores? Eu não vou atuar, mas eu vou apenas ensinar as artes cênicas, né? Então, o que ele fez? Ele enviou para o conselho da igreja um pedido, então, de orientação. O que vocês me orientam? E a igreja remeteu isso ao Cipriano, né, lá em Cartago. E o Cipriano concluiu o seguinte: olha, aquilo que não é lícito para o cristão, não é lícito também que o cristão ensine outro a fazer, certo? Então, ele não deve fundar essa escola, não deve fazer isso. Em primeiro lugar, a prática de o indivíduo ter buscado se aconselhar com os irmãos, o conselho de igreja, é algo admirável, né? Hoje, nesse nosso contexto individualista, muitas vezes a gente ouve, né, a pessoa falando: bem, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Eu faço parte ali da comunidade, mas faço o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E não era essa prática aí dos cristãos dos primeiros séculos. Bem, mas o que esse indivíduo iria fazer, então, para ganhar a vida? Veja bem, ele foi ator a vida inteira, era o que ele sabia fazer, não podia atuar e não podia, então, ter uma escola também, para ensinar outros a serem atores. Aí o Cipriano, na própria carta, na resposta, ele orientou: olha, assim como a igreja sustenta os órfãos, as viúvas, os doentes, deve sustentar também esse homem, certo? Caso a igreja aí não tenha condições de sustentá-lo, faça o seguinte: envie ele para cá e nós vamos sustentá-lo, certo? Então veja, olha que amor intenso. Ele sequer conhecia, né, aquele indivíduo e já estava pronto a sustentá-lo, a acolhê-lo ali, né? Então isso realmente muito admirável, né? Outra coisa, outro ponto muito interessante aí nesses primeiros séculos, que os autores cristãos eram unânimes que não dava para servir a Deus e ao mundo. O cristão, ele está de passagem nesse mundo, ele é um forasteiro, e ele não deveria se envolver com os poderes desse mundo, com a política, enfim. Havia uma unanimidade em relação a isso. E é uma lição também muito importante, né, aos dias de hoje. Vocês verão que depois alguns cristãos aí começaram, líderes inclusive, começaram a se esquecer disso, e isso trouxe consequências aí nefastas, né, para a igreja. Havia uma obediência literal aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, eles eram muito fiéis aos ensinos, né? Eram muito cuidadosos na preparação dos catecúmenos. Os catecúmenos eram aqueles que estavam estudando, se preparando para o batismo, e o processo podia levar anos, né? Vejam bem, quando Pedro pregou lá no Pentecostes, 3.000 pessoas lá aproximadamente se converteram, né? Foram batizados, né? Depois de uma pregação. A partir daquilo ali, alguns pensam assim: bem, então podemos aí também pregar, a gente faz aí uma semana de oração, uma série de conferências, o indivíduo aceitou a Jesus, a gente vai lá e batiza, está tudo resolvido, né? Na verdade, não, né? Porque Pedro estava pregando para judeus, né? Então, praticamente, o que aqueles judeus precisavam era aceitar o Messias. Aceitaram o Messias, tudo resolvido. Não haviam questões ali em relação à alimentação, dia de guarda, nada disso, né? Porém, indivíduos que vinham de um contexto pagão tinham muito que aprender e muito que desaprender também. Por isso, essa preparação dura, exigente, né? Para os catecúmenos, né? Para aqueles que estavam se preparando para o batismo. E certamente há lições também a se extrair disso aí. Bem, entre os romanos, a prática do divórcio era disseminada, né? Como não haviam métodos contraceptivos, né, mais sofisticados, tinham alguns, né, como o coito interrompido, enfim, mas não tinham métodos mais sofisticados, então
servia como controle de natalidade o aborto, o infanticídio, ou seja, o bebê acabava de nascer, ele era estrangulado, abandono de crianças, colocava a criança no cesto, e esse cesto era colocado na rua, quem quisesse levar, podia levar para criar para ser um futuro escravo, por exemplo, enfim, né? Agora, entre os cristãos, não. A vida sempre foi extremamente valorizada, né? No mínimo bizarro hoje que alguns cristãos aí se levantam defendendo o aborto, por exemplo, né? Práticas assim que não tem nada a ver com o espírito do evangelho, nem com a letra da lei, muito menos, né? Bem, o padrão de modéstia, né? As mulheres romanas já, e alguns homens também, já conheciam cosméticos, pinturas, adornos, enfim, inclusive um livrinho que é relativamente fácil de consegui-lo, né? O Ovídio, A Arte de Amar. E ele descreve lá vários desses cosméticos, aí, pinturas, enfim. E os cristãos dos primeiros séculos eram muito zelosos em relação à modéstia cristã, embora não tivessem também, obviamente, um manual, um guia daquilo que as mulheres não deveriam usar. Esperavam que os princípios, né, fossem aplicados por cada pessoa, né, a partir do ideal de simplicidade do evangelho, né? Além disso, havia a questão da nudez, né? Não sei quantos aí de vocês já viram os banhos romanos, as ruínas, né, de banhos romanos em várias cidades. Os romanos valorizavam muito os banhos quentes, né? Talvez só os japoneses se equiparam aos romanos nesse aspecto, né? Era um dos símbolos da civilização, inclusive, né? Os romanos chegavam numa região, eles fundavam cidades, em primeiro lugar, e essas cidades sempre tinham um banho ali, por menor que fosse, né? E até o século II, homens e mulheres tomavam o banho ali separadamente, né? O banho era um prazer complexo, tá? Era como a nossa praia de hoje, né? Pessoas iam lá com objetivos dos mais diversos, certo? Mas a partir do século II, homens e mulheres passaram a estar juntos no mesmo ambiente, nus, né? Aqui do lado aqui vocês estão vendo um mosaico, né, encontrado na Vila Romana del Casale, na Sicília, e tem lá as donzelas de biquíni, né? Então os trajes eram muito pequenos quando não a nudez, né, completa, né? E os cristãos rejeitavam, então esse tipo de prazer, né, ir aos banhos, né, devido a todo esse contexto aí que realmente era imoral, né, para um cristão, enfim, estar num ambiente como esse aí, certo? Algumas mulheres romanas, homens também, se deixavam, por exemplo, massagear por escravos, né? Então, nus ali sendo massageados, enfim. E esse tipo de prática era rejeitada pelos cristãos, né? Então, veja, aos poucos também vai se cristalizando aquela ideia de que os cristãos são antissociais, né? Eles se separam daquilo, das práticas que a maioria dos romanos viam como absolutamente normal, né? Algo próprio da sua civilização, né? Os romanos também rejeitavam os banquetes, né? A prática do banquete era muito disseminada na civilização romana também. Tá? Até os pobres tinham as suas noites de festim, tá certo? O banquete tinha duas partes, né? Uma parte da comida, mas a parte que era do banquete propriamente dito era a parte do vinho. Bebia-se muito vinho, né? Os pratos eram os mais exóticos, né? Fazão, ganso, etc. E depois muito vinho, né? Alguns iam lá depois, provocavam vômito, né? Para poderem beber bastante. Enfim, e os cristãos rejeitavam também os banquetes. Quando se reuniam para comer juntos, né, isso fazia parte da comunhão, era sempre muito simples, muito sóbrio, né? Eles rejeitavam os espetáculos teatrais, tá? E também as lutas de gladiadores, né, que eram muito populares no Império Romano, eram bem acessíveis, certo?
pagava-se um ingresso, mas o ingresso era barato, havia alguns lugares gratuitos também que eram reservados, mas os cristãos, os filósofos também, mesmo aqueles que não eram cristãos, rejeitavam. Tá? Veja que interessante. A teoria da evolução, que eu sei que o Rivelino aí tem palestras, né, que fala sobre essa questão, evolução, criacionismo, enfim. O criacionismo ele já é combatido há muito tempo, né? Então, na época do Império Romano, os gregos, os romanos cultos, eles ridicularizavam os cristãos por acreditarem na crença da criação, né? E pasmem, né? Hoje muitos cristãos embarcaram nessa aí também, né? De acreditarem numa espécie de um evolucionismo teísta, né? E muitos se afastaram da ideia da criação literal, né? Em 6 dias, né? Uma semana literal. Deveriam aí olhar para a história, aprender aí como os cristãos se colocavam perante essa questão no passado. Outra coisa, os cristãos, como estudiosos da Bíblia, estudavam lá o livro de Daniel, e o Daniel, capítulo 2, traz ali uma sucessão dos impérios, né? E o Império Romano é identificado com as pernas de ferro. Ora, esse império teria um fim. Os cristãos estavam numa boa posição nesse sentido, porque, né, podiam vislumbrar o futuro, sabiam que o Império Romano não iria durar para sempre. Essa ideia era bizarra para os pagãos, né? Eles falavam em Roma a eterna. Roma é a cidade eterna, vai durar para sempre, certo? E nada indicava, até a crise final, né, que o Império Romano realmente iria desaparecer. Essa ideia era totalmente esdrúxula. No século V, um poeta chamado Rutílio Damasciano, ele chegou a declarar o seguinte, um poema dele, né? Ele chegou a dizer o seguinte: não estará seguro aquele que te esquecer, que possa eu louvar-te, ainda que o sol se torne escuro, pois contar as glórias de Roma é como contar as estrelas do céu. Ou seja, Roma vai durar para sempre, certo? Bem, sobre o papel das mulheres na religião romana, né? Sabe que as mulheres gozavam de relativa liberdade na civilização romana, enfim. E haviam sacerdotisas, né? Elas ocupavam funções na religião que eram muito semelhantes às posições ocupadas pelos homens, né? Sem nenhum problema. Quando os cristãos, então, se colocaram contra, né? Não haviam mulheres ocupando cargos de liderança, eles estavam indo contra a cultura dominante. Veja que interessante essa questão, né? E não temiam defender isso, né? Eles acreditavam ser a postura bíblica, ali, a postura correta. A gente sabe que hoje existe uma controvérsia em torno dessa questão, mas os cristãos ali dos primeiros séculos estavam se opondo à maré, à cultura dominante, que era de aceitar as mulheres, né, nas mais diversas posições de liderança na religião politeísta.